Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a segunda parte do vídeo da nossa irmã Celestial, da tradução das profecias, sonhos e visões que o nosso Pai Celestial tem dado à nossa irmã Celestial. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisto, no entanto, também não acreditavam nas coisas que nós dizíamos, não acreditavam no reset que ia acontecer em 2020 e nós agora podemos olhar e ver que realmente o mundo que estamos vivendo hoje não é um mundo igual a 2020 e vai ser muito pior daqui para a frente. Tudo isto é como sem dizer que está interconectado, ligado à falta de amor e temor ao nosso Pai Celestial e abraçarem e viver o mundo do jeito que eles querem. É o seu eu. Também está interconectado à falta de sabedoria. E vou dizer uma coisa aos irmãos, infelizmente também eu já vi que algumas coisas que eu fazia antes, não sabia. Porquê? Porque se a gente passa tempo nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que estamos vivendo num mundo de engano, diz que o mundo jaz no maligno. E então muitas pessoas, muitos pais foram enganados através de comprarem coisas da sereia, porque nós sabemos que o Disney é um antro demoníaco. Disney, Hollywood, etc. Os filmes. E infelizmente nós sabemos que também há muitos atores, cantores que estão trabalhando nesta agenda diabólica e infelizmente as pessoas, as crianças, os jovens, gostam de seguir e gostam de se parecer como os atores e atrizes. Não querem saber de Deus, mas querem saber de como esta ou aquela atriz se veste, se pinta, como é que eles agem. Eles sabem tudo deles. Agora, da palavra de Deus, eles não querem saber. Por isso, o nosso Pai Celestial está deixando que estes seres apareçam e tenho a certeza que quando aparecerem, muitas pessoas vão pegar nos seus telefones e vão ficar encantados até serem apanhados por eles. Que é exatamente o que o nosso Pai Celestial está dizendo. Que eles vão pegar nas pessoas e vão beber o seu sangue. Porque estes seres, eles amam, eles têm a sede de sangue humano. E como eu sempre digo, quando eu faço um vídeo que é da mesma coisa, quase sempre eu não oro no segundo, mas eu vou fazer uma pequena oração, porque a oração é a nossa proteção. Meu querido Pai Celestial, ajuda-nos a ter discernimento e sabedoria nas coisas que o mundo oferece, Senhor. Que a gente possa ver com os teus olhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixes cair nas armadilhas do inimigo, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, abençoe e guarda todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, Pai Santo, Senhor. Amém. Por duas vezes que o nosso Pai Celestial diz a ela a mesma coisa, basicamente. E ele diz assim, eles vão começar a encontrá-las cada vez mais e mais, assim como eles são, exatamente como eles se parecem. Portanto, os pescadores e outras pessoas vão começar a ver estes seres exatamente como eles são, exatamente como eles se parecem, para que a humanidade possa se arrepender e crer. Eles os encontrarão por toda a parte. Porque estão por toda a parte, vivendo e comungando com o mundo de cima de suas portas no mar, que sejam encontrados para que se saiba que eu sou o Senhor. E, portanto, esta foi a visão que ela teve no dia 30 de junho de 2021. Ela diz, eu odeio sereias, odeio ver xícaras com sereias, banho de espuma com sereia, roupas de rabo de peixe, nas lojas, odeio canetas de sereia, escorregadores de cabelo, filmes, etc. Velas perfumadas de sereia, sais de banhos de sereia, eu odeio todos, essas coisas. Essas coisas estão em todos os lugares agora. Você pode dificilmente fugir de ver isso, mas as pessoas não têm ideia de que estão fazendo quando se entregam a isto, ou compram isso, ou trazem para as suas casas. Ela está dizendo, as pessoas que compram, or bring it into their homes. Está dizendo exatamente, quando elas comprem e trazem para as suas casas. Há eventos internacionais de sereias, marchas de sereias, fantasias de sereias e, convém dizer, que estamos quase chegando ao Halloween. Em que, quem sabe, você comprou um traje de sereia para a sua netinha, para a sua filha, ou até para você mesmo.
Você está sendo avisado. E então ela diz que fantasias de sereia. E estamos no ponto em que a cultura popular as glorifica tanto que quando uma garotinha tem 5 anos de idade, ela fica obcecada, ela tem obsessão por estes seres. Mesmo as mulheres adultas não conseguem parar de fingir, portanto, que gostam, que são elas. No entanto, o que Deus sempre diz sobre os maus desejos da humanidade nesta profecia. O que é que Deus diz? Que você será destruído pelas coisas que você ama. Pelas próprias coisas que a humanidade ama, elas serão destruídas. Sereias são reais. They are real. Eles são reais. Eles são alguns dos Nephilims mais perversos, perigosos e vingativos que já existiram. Eles são selvagens além da compreensão e é por isso que eles formam o nível mais alto dos demônios do reino marinho. Eles não deixam as coisas espirituais acontecerem facilmente e são muito agressivos e persistentes. Não tome apenas a minha palavra para isso, por favor, faça a sua própria leitura sobre estas coisas. Nós sabíamos, já ouvimos falar que no Triângulo das Bermudas aparecia sereias que cantavam para os homens ficavam encantados e eles desapareciam. Eles ficavam hipnotizados. Portanto, ela diz que antigamente os europeus sabiam disso. Os seus antepassados sabiam destas coisas e aproveitaram para deixar histórias detalhadas sobre elas. Eles até escreveram em mapas onde evitar no mar. Que áreas que nunca chegam perto por causa deste tal famoso canto maravilhoso que apaixonou e aproximou os homens o suficiente para naufragar nas rochas. À medida que os barcos eram esmagados, os homens aterrorizados caíam na água apenas para serem casados para sempre por sereias e mantidos debaixo de água ou sendo comidos por elas que viviam no mar. As pessoas acham que é tolice que eu estou dizendo aqui, mas eu sei que a verdadeira tolice é viver numa nuvem de engano, enquanto ao seu redor todo o ambiente, mar, terra e céu, estão cheios de habitantes que estão apenas esperando até que os tempos mudam em seu favor para que eles possam conhecê-los melhor de uma maneira amargamente negativa. Muitas culturas ao redor do mundo costumam alertar sobre sereias por um bom motivo, mas como sempre, quando a educação aumenta, o escárnio aumenta. É um fato triste e chocante que quando mais as pessoas aprendem em algumas áreas, mais cegas elas ficam neutras. Elas perderam contato com coisas fundamentais que todos sempre souberam, portanto, ser verdade. No entanto, uma vez que o núcleo do conhecimento é perdido e é considerado contos de esposas antigas e descartadas, as pessoas começam-se a desviar. Quando se afastam o suficiente para o erro, propõem verdades alternativas para substituir as antigas novas verdades que não fazem sentido e as aproximam muito mais da própria destruição. Sereias, portanto em inglês nós dizemos mermaids, também chamadas de sirenes, senhoras da água, mamiwata, como são chamadas na África. Elas existem. Em outros países, as pessoas abandonaram praias inteiras devido a muitos avistamentos delas. Ou deixaram áreas de pesca frutíferas depois de muitas mortes inexplicáveis no mar. Basicamente, em todo o mundo sabem sobre as sereias, exceto, é claro, aqueles que não sabem. É um país africano. Um projeto de barragem foi adiado porque as sereias daquela área insistiram em se mostrar aos trabalhadores. Um sinal claro de que essas criaturas não queriam que nenhuma barragem fosse construída lá ou que seres humanos viessem com muita frequência ao seu território. Várias equipes locais pediram demissão. Então, em desespero, o governo contratou trabalhadores europeus.
achando-os menos supersticiosos. Não demorou muito para que esta equipe estrangeira também desistisse, e essa história estava no jornal. Eles não disseram que o problema era fiscal e o abandono do projeto, eles disseram exatamente que era o atraso, mas ninguém bateu o olho neles dizendo: eu te digo, pessoas lá fora, eles sabem dessas coisas. Isso porque em outras culturas, de alguma forma, conseguem ir à escola, se tornarem médicos, advogados, geólogos, sem esquecer uma palavra de que seus pais e os mais velhos lhes disseram enquanto cresciam. Não nada ali, não passe por essas pedras. As pessoas que fazem isso não voltam para casa. Eles são capazes de misturar conhecimento comunitário com conhecimento de desenvolvimento sem sacrificar um pelo outro. Mas em outros lugares o conhecimento de desenvolvimento tende a destruir completamente o conhecimento comunitário por algum motivo. Pense nisso. Quando artigos e grandes filmes foram feitos sobre pessoas que foram a lugares e não viram os moradores quando lhes disseram para não entrar em alguma floresta, ou em alguma escala, ou em alguma montanha, mesmo até os guias se recusam a ir a certos pontos, mas ainda assim eles continuam indo lá sozinhos. Todo mundo espera que eles voltem, sabendo que não vão voltar. Quando um tempo decente se passa, portanto, quando passa muito tempo, eles simplesmente enviam as suas coisas para casa, para as suas esposas. Em tempos modernos, isso é conhecido como: se você sabe que sabe, e se você sabe não sabe, você não sabe. As sereias selvagens, elas não são bonitas, não se parecem em nada com as mentiras que Hollywood conta para o entretenimento. As sereias são parentes dos espíritos sucumbos que se ligam aos homens. Eu não sei se você sabe o que quer dizer. Eu já tive aí um vídeo sobre isso, os espíritos sucumbi. E ela diz então que eles não são sucumbo, já sabia o outro nome, era Deus, o espírito sucumbo, que se ligam aos homens. Eles são superiores porque eles têm acesso a corpos, enquanto os sucumbi são espíritos demoníacos invisíveis. Eles não são loiros, macios, com bochechas rosadas, lábios vermelhos, cantando em pedras por amor, enquanto escovam o seu cabelo. Isto é apenas publicidade para que as pessoas possam desejá-los. Deus nunca os mostra para mim desta forma. Isto aqui é do jeito que a mídia a mostra estes seres às pessoas. Aqui a pequenina sereia, esta aqui tão bonita, esta aqui. Veja só, meus irmãos. Ela diz então, isto é da maneira que a mídia a mostra às pessoas, que elas são boas, são carinhosas, são amorosas. Mas elas são apresentadas como heroínas lindas, românticas, aquáticas, que se preocupam com a humanidade e fariam qualquer coisa por amor. Eu posso educadamente nos lembrar que Deus disse que Satanás pode se manifestar num anjo de luz, o que significa que o diabo sempre tenta enganar as pessoas, alimentando diretamente a sua mentalidade de fantasia do que elas pensam que é a realidade. Do que elas pensam que a realidade é. Deus também disse que a bondade só deve acasalar com a espécie. O que significa que na escala de misturar material genético através do sexo, qualquer outro meio, a humanidade não deve ter nada a ver com pessoas do mar ou com qualquer outra forma de vida que não seja humana. Oh, irmã Lúcia, como é que eles podem ter relações com uma mulher se esta mulher é sereia? É porque eles podem se transformar. Eles transformam-se em pessoas. E quando Deus lhe mostrou isso, Deus disse, veja isso. Deus mostrou-lhe isso aqui, olha. Vocês estão vendo aqui as mãos, como eu tinha dito, que era como mãos de sapo. Os dentes delas assim, olha. O corpo delas como o tubarão, como sereia. Como escamas finas. É assim que as sereias realmente parecem nos sonhos e visões que o Senhor me mostrou. Esta imagem me deu o pior choque de todos os tempos.
Portanto, ela diz que estava acostumada a ver as sereias, era assim como estas que você acabou de ver. E ela diz que quando o Senhor mostrou-lhe o sonho, ela viu esta sereia. Portanto, ela diz assim: é assim que as estrelas parecem nos sonhos e visões que o Senhor me mostrou. Essa imagem me deu o pior choque de todos os tempos numa estação de trem de Nova York em 2018, quando esta série da TV foi lançada. Um dia, eu estava esperando o trem quando, por algum motivo, me voltei para olhar para a parede atrás de mim. E é lá que novos filmes são promovidos, em cartazes em tamanho real, em estações de trem e pontos de ônibus. Então eu virei e o que eu vi, mas o tipo exato da sereia desde sempre me mostra alto, de pele azul, dedos de teia, que é estes dedos assim, aqui assim, estes dedos de teia. E então, aqui está, portanto, eles são altos, de pele azul, dedos de teia, com garras presas. Uau! Eu não estava preparada. Eu pulei tão para trás que até não teve graça nenhuma. Foi a primeira vez que eu vi as mesmas sereias dos meus sonhos. Nunca ninguém tinha mostrado uma com tanta precisão antes. Eu soube imediatamente que o inimigo estava revelando mais da verdade, antes dos dias de essas coisas serem vistas de verdade. Sirena acabou sendo uma das séries mais bem avaliadas dos Estados Unidos. Por que é que não seria? E é assim que elas se parecem. Veja e saiba agora que a TV sempre mostrou uma imagem falsa para fazer as pessoas pensarem que conhecer sereias é uma aventura. A Disney é a principal razão pela qual as pessoas amam sereias, mas a realidade é que estes são moradores do fim do mar, com um sol de vingança queimando em seus corações contra o Senhor Jesus Cristo e o ser bem precioso que é a humanidade. Aqui está este nome, nunca vi este filme, mas até por acaso agora estou um tanto ou quanto curiosa que talvez até vá ver este filme só para ver o que é que a Disney está mostrando às pessoas. Mermaids, portanto sereias, matam, enganam, são poderosas, adoram dormir com os homens para fazer mais de si mesma, portanto para reproduzirem-se. Sim, assim como a Disney nos diz que eles tomam forma humana, mas eu não sei por quais meios e não quero saber. Já os vi em sonhos saindo do mar, mas elas são altas, elas podem andar na cauda assim como uma cobra se move meio ereto e a sua velocidade é incrível. Sua carne é cinza, azulada, clara e tensa. Eles têm um poder que transcende a força física, mas também são fortes no seu ambiente. Nunca pense que por serem mulheres você pode lutar contra uma e vencer. Elas têm dentes como uma barracuda. Então, novamente, nada como as belezas mágicas cantando nos filmes. É tudo mentira para enganar as pessoas e fazê-las pensar que elas são inofensivas. Elas comem carne, elas comem homens, elas também se casam com homens e os carregam debaixo do mar. Há vida sobre o mar e o mundo inteiro lá embaixo, que nunca a vejamos e saibamos até o dia que o Senhor vier fechá-los, o Senhor Jesus vier fechá-las e queimá-las em cinzas no seu julgamento. A única coisa que funciona contra um destes seres que Deus expõe aqui no meu canal é a oração armazenada que o torna forte como uma bateria e o sangue de Cristo, é claro, o nome de Jesus. É tudo o que eu tenho a dizer sobre este assunto para já. O Senhor está alertando sobre as coisas para que não sejamos pegos de surpresa. Ele está advertindo, você pode ler o post relacionado de ontem com mais pessoas serpentes. Eu vou ver se já fiz esta tradução do vídeo. Eu já tinha feito, mas eu vou fazer a seguir. Portanto, ela então diz: Deus abençoe, obrigada por terem visitado The Master's Voice. Mais um comentário útil. No dia 15 de julho de 2021, o Senhor tem-me dito que quase todos os dias, desde que publiquei estes posts,
Sereias serão vistas cada vez mais, serão apanhadas, serão vistas por todos. Ele me disse isso pela primeira vez há um ano, mas em 2020 havia tantas outras preocupações ardentes para se concentrar neste bulago das sereias que eu não senti a necessidade de discutir sobre este tema. No entanto, desde que fiz este post, eu venho vendo e sonhando mais e mais com elas. Deus diz que elas serão vistas cada vez mais em sua forma real, que elas serão capturadas, vistas na sua forma natural da aparência estranha e que não é a que se acredita popularmente acerca delas. As sereias têm muitos tipos diferentes de cabeças, assim como os peixes do mar. Algumas até têm tentáculos presos às laterais do corpo e quase todas têm dentes destrutivamente afiados, como a barracuda ou a piranha. Elas também podem ser assombrosamente bonitas, com cabelos que parecem ser seres vivos, mas que não é a sua forma real. É uma fachada que elas colocam para atrair diante dos homens. As mermaids, ou sereias, têm poderes espirituais extremamente fortes. Elas nunca se mostram abertamente, mas se você está sempre sonhando com inundações, estando em rios, nadando, se afogando, se vendo em lagos, água, chuva e mar, ou cercada por água, ou apenas vendo corpos de água sem conexão para o sonho, é altamente provável que você tenha espíritos marinhos ligados à sua vida e precisa receber libertação forte e séria para se livrar deles. São um tipo de espírito extremamente ciumento e prejudicial ao ser humano, que afetam negativamente a vida, o destino das pessoas. Elas vivem em clãs hierárquicos, maciços, exatamente como algumas tribos na Terra o fazem. O Senhor está alertando as pessoas seriamente para não descartarem tais coisas. O que veremos nestes dias finais será o que nunca vimos antes ou pensamos ser real. Quando eles foram expostos, Deus será lembrado de que Ele falou antes do tempo e disse que estas coisas aconteceriam. Aqui está, meus queridos irmãos, um vídeo muito importante, muito interessante e muito alarmante. Seres que vão começar a ser expostos aos nossos olhos. Que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.